Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a leitura do Salmo 50. É um salmo penitente, ou seja, que fala das nossas misérias, um salmo que é como uma penitência para o nosso coração, que pede o auxílio e a misericórdia do Senhor. Então, o Salmo 50 tá aqui, minha Bíblia. O título dele é Miserere, não sei falar essa língua, mas vocês entenderam, deve ser miséria ou misericórdia, alguma coisa assim. Sim, mais de boa. Vamos lá. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Vamos lá. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, o reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis. De vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Amém. Gente, ele fala, após... Natã foi encontrá-lo, quando o profeta Natã foi encontrá-lo, após o pecado com Betsabé. Ou seja, foi após um pecado. Nós cometemos pecados diariamente, certo? Se você não comete pecado, parabéns, devia estar no céu, mas está na terra, então comete, meu amor, sorry. Enfim, ele já cometeu o pecado, ele acabou de cometer o pecado. O que ele pede para Deus? A piedade, né? A misericórdia. Ele fala, Deus, me ajuda, olha o que eu fiz, sabe? Fui inconsequente, não lembrei dos seus 10 mandamentos. Tudo isso Deus tá querendo dizer pra gente. Não são regras. Muitas pessoas falam, a igreja é cheia de regras, eu não vou participar. Ai, porque se eu fizer alguma coisa ruim, eu tenho que falar com um sacerdote que mal sabe, eu mal sei quem é ele pra falar alguma coisa pra mim, vou ficar falando meu pecado pros outros, sabe? Nada a ver, padre também peca. Chega desse discurso chato, chega desse discurso velho, chega desse discurso sem fundamento, porque vamos combinar.
Deus deixou os 10 mandamentos para nós seguirmos, isso é fato. E os 10 mandamentos, se você for ver direitinho a descrição de cada um, eles são essenciais para a gente viver numa sociedade justa, honesta, bacana, top. E por que que o mundo tá... Essa salada aí, essa salada louca. Salada louca. Porque as pessoas não estão seguindo os 10 mandamentos. Porque elas não estão sabendo amar a Deus. Elas não estão sabendo ter respeito a Deus. Porque não tomar o nome dele em vão é ter respeito a Deus. Eles não estão sabendo guardar domingo e festas para ter um tempo com Deus, né? Porque já começa por aí. Se a gente não tem um tempo com Deus, a gente não vai amar Deus, a gente não vai respeitar Deus. Então, a gente precisa de um tempo com Deus. Então, o mínimo é você ir na missa de domingo. Próximo, honrar pai e mãe. O que tá acontecendo aí diariamente que a gente vê, né? Filho desrespeitando o pai, pai desrespeitando o filho, um monte de assassinato, estupro, enfim, todas essas coisas que são, vamos dizer assim, calamidades que ocorrem no Brasil e no mundo, são absurdos, né? Se nós... Minha cachorra, ó. Aquela que ela latir quando eu... Enfim, se a gente respeitasse os nossos pais, o que ia acontecer? Tudo ia fluir de uma forma ok. Por mais que honrar e respeitar é bem parecido, mas por mais que às vezes seus pais falem coisas que você não concorde, você deve respeito a eles. E eles devem respeito a você. Você deve a sua vida a eles, então respeito, please. Não matar. Não matar é através da boca, porque muitas vezes a gente mata uma pessoa só com as coisas que a gente fala sobre ela. Não matar no sentido de aborto. Você tá matando uma criança que não tem nada a ver com isso. Psicologia explica, tem um psicanalista que chama Bo alguma coisa. Eu vou colocar o nome dele aqui, enfim. Da relação entre a mãe e o feto, tá? Bom, isso é um tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Matar a pessoa do lado, olha aí, o que a gente tá vendo? Todo dia morte, 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 morte. Se a gente tivesse um mínimo de noção de estar com Deus, respeitar Deus e amar a Deus, nós iríamos ter uma mentalidade mais ok, mais tranquila, pra, no mínimo, não matar a pessoa que tá do nosso lado. Ou não matar uma pessoa que também tem uma vida que vale. Uma vida valiosa. Não pecar contra a castidade, por quê? Porque se o seu corpo é templo do Espírito, o do outro também vai ser, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos nos respeitar o corpo do outro, senão vira essa salada que também está ocorrendo hoje. Cada um tem que entender que o seu corpo não é a salada que vai ficar passando de prato em prato. Não furtar. Gente, isso é básico. A gente aprende quando a gente tem 5 anos ou menos, 2, 1, não sei. Não é pra pegar a coisinha do amigo. Saudade, tem não sei o que, tudo. A gente pode, assim, ficar aqui num diálogo 10 horas. Só que vamos entender. Se um tem mais e o outro tem menos, aí que entra a confiança em Deus, que Deus vai providenciar, que Deus não vai te deixar na mão. Não levantar falso testemunho. Ou seja, eu não vou ficar falando coisa que não é verdade, eu não vou ficar levantando coisas falando que isso aconteceu e não aconteceu. Por quê? Porque a mentira, porque o orgulho, porque todas essas coisas, elas podem ferrar com a vida de todo mundo. Elas podem gerar coisas difíceis, coisas complicadas, né? Um exemplo, corrupção é o que, gente? Mentira. Então, o mundo seria bem menos corrupto se as pessoas seguissem os 10 mandamentos e buscassem não pecar. Porque não pecar é muito difícil. Mas aquela pessoa que é reconhecida por Deus é o pecador que não para de lutar contra o pecado. Ele fica lutando diariamente para vencer o pecado. E nós precisamos fazer isso. Vamos lá. Não desejar a mulher do próximo e nem o homem.
porque tá também, que nem eu falei, essa salada aí no mundo, né? Eu não sei porque que eu tô com salada na cabeça hoje, gente. É porque eu tô com fome, mas enfim. Ficar desejando a mulher do próximo, vamos lá. Eu tenho um marido, exemplo, tenho o meu marido e aí eu vou ficar olhando pro marido da outra. Aí vai começar a guerra, né? Que é a traição, que é o adultério, mil coisas, gente. E isso não faz bem pra ninguém. Não cobiçar coisas alheias, que aí entra também na questão de confiar na providência de Deus, né? Porque eu tenho uma casa X, a pessoa tem uma casa Y, por que eu vou querer ter a casa Y se eu tenho a X? Eu tenho que dar graças a Deus. Eu falei isso, se não me engano, se não foi no vídeo anterior, foi no 48. Se eu tenho uma coisa, eu tenho que dar graças a Deus, né? Que Deus me deu isso, que Deus me deu a casa X e não a Y, porque cada um tem uma coisa. Se todo mundo tivesse tudo igual, não seria bacana. Vamos ralar, vamos trabalhar pra conquistar, né? Ter a justiça de um homem. São José aqui, ó, é o exemplo, um homem batalhador, sabe? Ele teve, vamos dizer, as dúvidas dele, as dificuldades, teve, como todos nós temos, mas vamos que vamos, né, gente? Vamos entender que ele foi bem mais sábio, bem mais sábio. Eu sou super devota de São José, porque ele é sensacional, ele ensina muito, não só para os homens, quanto para as famílias, Sagrada Família. Essa é a família de Deus. E quando nós estamos dentro de uma família, nós temos regras, né? Em qualquer lugar nós temos regras, né? Que podem ou não ser seguidas, depende da sua índole, da sua moral e da sua ética, né? E Deus, ele nos dá essas regras, mandamentos, para seguirmos e vivermos de uma forma melhor. Não para a gente se sentir aprisionado, não para a gente se sentir obrigado a nada, porque Deus não nos obriga. Mas se nós tivéssemos um mínimo de discernimento para ver que os 10 mandamentos são o básico para a gente viver em família e em sociedade, tranquilamente, harmoniosamente, o mundo já estaria excelente. Então hoje eu te convido a refletir em cima desse salmo penitente, que eu acabei nem focando muito nele, esse vídeo já tá enorme, enfim. Mas a refletir de novo, reler esse salmo que foi após um pecado, começarmos uma união com Deus novamente, tentando nos basear nos 10 mandamentos, tentando seguir os 10 mandamentos, porque quando a gente não segue-os, nós pecamos, e o pecado gera toda essa bagunça dentro de nós, no mundo e na nossa família, né? Então eu acho que nós precisamos sim ter a Sagrada Família como exemplo, ter os 10 mandamentos como exemplo e tudo que Deus deixou para nós. Esse salmo aqui que ele nos ensina a pedir perdão para Deus, a pedir a misericórdia de Deus. Bom, gente, é isso. Falei demais hoje. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.